Итак, ребята, всем привет! Канал Минао. Что же, сегодня смотрим реакция на мечи Зора и... Сейчас правильно переведу. Сегодня мы смотрим португальскоязычное видео под названием гачи-реакцию Нитарара персонажей на мечи Зора и степени клинков. Видео с канала Ace, реакция на видео с канала Usilencio. Если я правильно прочитал. Что же, не будем тянуть. Давайте приступать. Но перед началом вам хотелось бы попросить всех, кто смотрит это, приходить на мои стримы. Они происходят практически ежедневно. Я их провожу практически ежедневно, и иногда делаю перерывы, как вчера, в пятницу. Или как сделал их в среду. Только потому, что у меня не хватало времени. Все-таки у меня сейчас учеба. А вчера я просто вернулся домой поздно. Вообще я из деревни ехал в город обратно. Я учусь в другом городе, живу в деревне на момент учебы. И только на выходные возвращаюсь домой в город, в котором я живу. Ладно. Давайте не будем tянуть. Поехали. Zoro começa em um ano sendo acusado de ser um assassino, que andava cortando pessoas nas ruas do país. Os samurais ordenam que ele cometa o ato de seppuku, que é um tabu dos samurais de cometerem suicídio. Лео и София. Папа, Лукас. Это этот демон убьет себя? Этот демон убьет себя? Nesse momento, o Zoro descobre as reais intenções do samurai líder, que estava com a sua Shusui. E então corta ele com o vento produzido pela mesma faquinha de seppuku, coberta por seu haki negro. Depois o Zoro... Так. Лео, это правда. Папа знает, как использовать хаки. Черт! pega suas espadas de volta e faz um tornado com o seu estilo de 3 espadas, derrotando os samurais e destruindo todo o dojo deles. O Zoro começou no arco de Wano com 3 espadas, 2 de classe ou Asamono, que faz... Так. Все. Так. Что они там? Так. Все. Ну что это за классификация? Мы ничего не знаем, мы никогда такого не видели раньше. fazem parte das 21 espadas. Muitos dos personagens lutam de parte das 21 espadas. Резко оборвал. Muitos dos personagens Как он выглядел раньше? lutam de várias formas, e uma delas é usando espadas, seja pirata, marinheiro ou espadachim. As espadas são mais objetos comuns, mas em One Piece muitas são renomadas e possuem níveis que são representados pelo grau da lâmina. E quanto maior for esse grau, mais forte se torna a espada. Как круто! Теперь я понимаю. Это может быть очень интересно. Теперь я понимаю. Это очень интересно. Podendo chegar até ao ponto de aguentar uma alta pressão, temperatura, ou ter uma lâmina tão bem forjada ou transformada que pode resistir por anos, dando à espada uma aparência de ser até indestrutível. O grau das espadas... Так, Михаил. Ого! Сколько степеней! Надеюсь, у Лукаса их нет. Ну да. se divide em 4 tipos, que são classificados das mais fracas para as mais fortes. O Asamono, que é o grau normal, Ryo, o Asamono, que é uma lâmina de grau hábil, ou Asamono, que são de grande grau, e Saijo ou Asamono, o grau supremo. As espadas do Asamono são de nível mais básico, que estão acima das espadas comuns. Quando o Zoro ganhou a Sandai Kitetsu, a espada cortou a madeira do chão sem muito esforço, e mais pra frente o Zoro cortou objetos mais resistentes usando ela. Какой джин? Понятно. Так вот, Замон это просто мечи, которые сильнее обычных. Понятно. Mesmo a espada sendo amaldiçoada,
É padrão das Uasamono terem uma lâmina mais afiada do que uma espada normal, com um corte mais aprimorado. As espadas Ryo Uasamono possuem uma lâmina de nível superior. Suas principais características é ter um peso leve e ainda mantendo a boa qualidade da lâmina, facilitando bem mais o corte e deixando a espada mais habilidosa. O Zoro, com sua antiga espada Yubashiri de nível Ryo Uasamono, pôde cortar facilmente uma pedra, fazendo nela uma linha perfeita. Pro Zoro, ela era София, я вижу, что у Лукаса будут очень классные мечи. Всех классов. uma boa espada, principalmente por seu Я, кстати, не помню. А Энма, по-моему, класса Овадзамона? Или Сайзю Овадзамона? Что, та же Кавада Ичимоджи. Я не помню, честно говоря. peso que lhe permitia ter ações mais rápidas. E julgando por essas características, outras espadas de nível Ryo Uasamono podem ter qualidades iguais ou similar à espada Yubashiri. As espadas Uasamono já são famosas por terem uma lâmina muito boa. Elas são superiores às espadas Ryo Uasamono, sendo principalmente mais resistentes. 3 exemplos de espadas Uasamono são Shusui, Wado Ichimonji e Enma. Все-таки Энма класса Овадзамона. Насколько я понимаю, Энма была тем мечом, который высасывает его хаки. Высасывает... Насколько я помню, Энма была тем мечом, который высосал его хаки, если я не ошибаюсь. A Wado Ichimonji é uma espada excelente desde o início. Ela resistiu o corte da espada do Mihawk e pôde cortar o aço também. Claro que com mérito do Ну, видеть все, что мы но все, что мы видели раньше, как-то Гон режет сталь, не впечатляет. Ну, мы видели раньше, что он резал сталь, так что это не впечатляет. Zoro, foi ele que a manejou. A Shusui pertenceu a um antigo e lendário espadachim chamado Ryuma. E depois o Zoro se tornou Что? Я слышала это имя. Рюма. Я помню, Хироки говорил о нем в хорошие o novo времена. portador dela. A Shusui pode Какого хрена у Лукаса тоже есть такое? cortar facilmente coisas como pedra, mas ela melhora principalmente as técnicas do usuário, visto que o Zoro pôde lançar seu Pondohou muito maior do que antes. Com esta melhoria, o Zoro poderia também cortar o aço com ela, uma técnica que ele já tinha adquirido antes, usando a Wado Ichimonji. E a Enma é mais uma espada com características semelhantes às anteriores, corte melhorado, leveza e como destaque principal na durabilidade da lâmina. Por último, as espadas Saijo ou Uasamono, as melhores espadas do mundo e que superam as outras anteriores. As maiores qualidades de uma Saijo ou Uasamono são uma resistência muito alta e um corte destruidor. A Yoru é uma dessas espadas e uma lâmina negra Майкл. Йору. Меч величайшего фехтовальщика в мире, Дракули Михоука. que pertence ao Drácula Mihawk. No simples movimento, ela pode fazer estragos, como cortar balas de canhão, um navio ao meio e até uma montanha de gelo sem muita dificuldade. Какое прекрасное искусство владения мечом! Я хочу однажды достичь этого уровня! Маньяки фехтования. A Yoru é uma espada de grau supremo, mas existem outras espadas desse nível sem precisar ser uma lâmina negra. 2 exemplos são a espada Ace do Gold Roger e a Murakumogiri do Barba Branca, que também é chamada От одного только слова, а от одних только этих имен у меня мурашки бегут по коже. de Bizento. O Bizento do Barba Branca pôde aguentar a força de um gigante e nem chegou a arranhar. Так, извиняюсь. Гиганта? Этот парень монстр! Além de aguentar a temperatura da lava do Almirante Akainu na época, mostrando o quão resistente é a Теперь я понимаю, почему этот клинок один из самых сильных. lâmina. E a espada Ace do Roger, por ser da mesma classe sem ser uma lâmina negra, deve possuir qualidades de corte e resistência semelhantes ao Bizento e também à Yoru. Além de que o Roger e o Barba Branca antigamente cobriam elas usando o hack negro, e as duas aguentavam o poder tremendo uma da outra.
No mundo de One Piece, existem 50 espadas de grau Ryou Asamono, 21 espadas de grau ou Asamono e 12 espadas de grau Saijō ou Asamono. As espadas do Asamono, que são de classes mais baixas, possuem um número indeterminado, já que qualquer espada comum pode chegar a se tornar uma lâmina de grau Asamono. Quando o usuário transforma sua espada em lâmina negra, a lâmina também pode subir um grau acima, se tornando uma ou Asamono ou até uma Saijō ou Asamono, uma espada de grau supremo. Goodbye, you think I crumble? You think I lay down and die? But I'm not gonna get so can't try. De alto grau, Дальше. classe ou Asamono, que fazem parte das 21 espadas de alto grau no mundo, e uma de classe Ryou Asamono, que faz parte das 50 espadas de grau hábil. A Sandai Kitetsu é a Ну какого черта? Откуда у Лукаса такие крепкие мечи? sua espada de classe Ryou Asamono, que, como todas as outras Kitetsu, é uma espada amaldiçoada. A lâmina dela pede insaciavelmente por sangue. Todos os seus antigos donos sucumbiram à morte, por não possuírem a determinação de cortar sem hesitar. E assim a espada ficou conhecida por ser uma lâmina sem dono. Mas ela não se torna um problema para o Zoro. Ele obedece à maldição sempre que empunha a espada e corta além do que deveria, podendo cortar até mesmo a energia, visto na sua luta contra o Kaku em Enies Lobby. Uma coisa Лео и Кокуджин. Невероятно! Невероятно! Жутко. interessante da Sandai Kitetsu é que ela possui um tipo de consciência própria. O Zoro comenta isso na primeira vez que a empunha, chamando ela de criança problema. A Wado Ichimonji é uma das suas espadas de classe Этот меч, насколько я помню, это меч его лучшей подруги. Он сохранил его. ou Asamono, que é uma das melhores espadas Приятно видеть, что ты думаешь об этой своей стороне, Лукас. do mundo de One Piece. O Zoro usa ela na sua boca para completar o estilo Santoryu e também a usa solo para fazer o estilo Itoryu, que é o estilo de uma espada. Ela é a espada que está há mais tempo com o Zoro, porque é uma lembrança da sua amiga de infância, Kuina. Eu até pensei que ela tinha sido quebrada pelo Mihawk na luta deles, mas não. A espada tem como principal característica ser muito resistente. Ela resistiu ao corte da Yoru do Mihawk, conseguiu cortar o corpo Три дерьма. Насколько силен этот меч? de aço do Mr. One em Alabasta, e também cortou uma parte do corpo do Shichibukai Kuma em Trailer Bark, que tem o corpo mais resistente que o aço. Ou seja, a Wado Ichimonji é uma boa espada, mas só pode ter todo o seu potencial liberado pela maestria de seu dono. Isso mostra o quanto o Zoro é habilidoso sendo um espadachim. O Zoro chegou em um ano portando mais uma espada de classe ou Asamono, a Lâmina Negra Shusui, que pertenceu ao Ryuma, um poderoso espadachim do passado. Mas Hiyori Самым могущественным мечником прошлого. pediu ao Zoro que a devolvesse para o túmulo de Ryuma. Эта девочка с ним спала. Это... Бич. Porque a espada representa a honra do espadachim em sua morte. Hiyori então ofereceu ao Zoro uma nova espada mais poderosa para completar o seu estilo de 3 espadas. A espada Enma, que também é de classe ou Asamono. Enma pertenceu ao Kozukyoden no passado. Ela é conhecida por cortar as profundezas do inferno. A espada não pode ser empunhada por qualquer pessoa, porque sua principal característica é drenar o haki de armamento do seu dono, deixando ela coberta instantaneamente por haki negro. Então, só um espadachim poderoso com um bom uso do armamento pode empunhá-la. Caso contrário, qualquer um que tentar pegá-la poderá morrer tendo toda a sua energia drenada. O único que a dominou completamente Ладно, мне очень страшно об этом говорить. Папа, будь осторожен. foi seu antigo dono, Kozukyoden, que tinha um domínio completo do armamento e a usou na sua luta contra Kaido, deixando uma cicatriz permanente no Yonkou. Agora Enma pertence ao Zoro, que está tentando masterizar a espada. A Enma possui um tipo de, entre aspas, maldição, que se o dono não deixar ela sugar o seu haki, ela vai acabar drenando mais e mais o haki do seu dono. O Zoro teve dificuldades no começo ao empunhá-la, mas agora o Zoro está entendendo o propósito da espada. Então ele faz o contrário. Ele deixa a Enma sugar o seu haki sem hesitar. Parecido com a Sandai Kitetsu, que testa se o dono irá hesitar em cortar além do necessário, a Enma testa o dono sobre o seu haki.
Se o dono não hesitar em dar a quantidade de haki que a lâmina pede, a Enma corta e depois devolve a mesma quantidade de haki que pegou de seu dono, tornando a lâmina e o seu Ух ты! Какой невероятный меч! portador um só em sincronia. Bom, essas são as atuais espadas do Zoro. O próximo passo é ele tornar suas 3 espadas lâminas negras permanente. Segundo Hitetsu, se o Zoro conseguir tornar Enma uma lâmina negra permanente, a espada irá subir o seu grau, saindo da classe ou Asamono e se tornando uma lâmina de classe Saijo ou Asamono, que são as lâminas mais poderosas do mundo, como a espada Ace de Gold Roger, a Mura Kumogiri do Barba Branca e a lâmina negra Yoru de Drácula И если он это сделает, мне конец. e Hawk. Ну что же, вот такая вот у нас вышла реакция. Да, я практически ничего не говорил, я только перевод делал. Но в принципе, я что-то тоже комментировал. Так что, надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайки и напишите комментарий. А мы с вами не прощаемся, увидимся завтра. Пока! Ой. Пока.